A verdadeira revolução na ergonomia não começou com médicos, mas com engenheiros de materiais tentando resolver um problema de dissipação de calor. A tela MEH, ou malha elastomérica, não é apenas um tecido esburacado preso a uma moldura de plástico. Trata-se de uma matriz complexa de polímeros tensionados, desenvolvida com princípios de engenharia aeroespacial para criar o que chamamos de suspensão dinâmica. Quando você analisa uma cadeira ergonômica de alto padrão, está olhando para um sistema projetado para interagir ativamente com a física do seu corpo. Vamos começar dissecando a engenharia térmica. O corpo humano é uma máquina que precisa manter uma temperatura interna constante. Quando você encosta as costas em uma superfície densa e impermeável, como couro sintético ou a espuma laminada, você bloqueia o fluxo de ar convectivo. A termodinâmica nos ensina que o calor sempre viaja do corpo mais quente para o mais frio. Se a cadeira não consegue absorver e dissipar esse calor, ele retorna para sua pele. Esse acúmulo de energia térmica eleva a temperatura da pele nas costas em até 3 graus Celsius em menos de 1 hora de trabalho. Pode parecer pouco, mas para seu cérebro, esse aumento é um sinal de alerta de estresse fisiológico. O cérebro responde enviando sangue para a periferia da pele para tentar resfriá-la, o que gera fadiga e desvia sua energia cognitiva. Você perde o foco, começa a se sentir letárgico e, o mais perigoso, começa a se mexer na cadeira buscando pontos frios. É nesse momento que você abandona a postura recomendada pela norma NR/US 17. Você escorrega os glúteos para frente, arredonda os ombros e aplica uma pressão devastadora sobre os discos intervertebrais da sua coluna lombar. A tela MEH resolve a fadiga cognitiva e o estresse térmico através da dissipação passiva. A estrutura vazada da malha permite que o ar ambiente circule livremente, criando uma corrente de convecção natural. O calor irradiado pelo seu corpo é instantaneamente levado embora pelo ar do ambiente. A umidade não se acumula. A temperatura da sua pele permanece neutra. Como resultado, o seu cérebro não precisa ativar mecanismos de resfriamento de emergência e você consegue manter o foco profundo e a postura correta por horas a fio, sem sentir a necessidade subconsciente de se contorcer na cadeira. Mas a regulação térmica é apenas a primeira camada desta engenharia. O verdadeiro poder da tela MEH reside no suporte vertebral e na distribuição de tensão. Para entender isso, precisamos olhar para a anatomia da sua coluna. A coluna vertebral humana não é uma linha reta. Ela possui curvaturas naturais, a lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar. Quando você usa um encosto rígido ou uma espuma densa, a cadeira força sua coluna a se adaptar ao formato plano dela. Isso gera pontos de alta pressão, conhecidos como picos isquiáticos e torácicos, que restringem o fluxo sanguíneo e pinçam as terminações nervosas. O encosto em tela MEH de alta qualidade atua de forma diametralmente oposta. Ele não força o seu corpo a se adaptar. Ele se adapta à topografia exata da sua coluna. A malha elastomérica funciona como uma ponte suspensa. Quando você se encosta, os fios de polímero esticam e distribuem o seu peso por toda a superfície da matriz. Onde há mais massa e proeminência óssea, a tela cede levemente. Onde há cavidades, como na curva da lombar, a tensão da tela preenche o espaço, fornecendo um suporte contínuo e sem pontos de pressão. Esse fenômeno é chamado de acomodação de pressão tridimensional. No entanto, há um segredo industrial profundo que separa as cadeiras ergonômicas verdadeiras das imitações baratas que inundam o mercado. Os fabricantes de baixo custo utilizam uma tela MEH com tensão uniforme. Isso significa que a malha tem a mesma elasticidade do topo até a base. E isso é um desastre biomecânico. A sua região lombar, que suporta a maior parte do peso do seu tronco, exige uma resistência firme. Já a sua região torácica superior e os ombros precisam de flexibilidade para que você possa expandir a caixa torácica e respirar profundamente. Uma tela com tensão uniforme vai falhar em um desses aspectos. Ou será dura demais para os ombros, ou será frouxa demais para segurar a sua lombar, permitindo que a sua pelvis rotacione para trás. As cadeiras de alto padrão utilizam uma tecnologia chamada de zonas de tensão variável. Durante o processo de fabricação, os engenheiros calibram a tensão dos polímeros de forma seletiva. Na região que corresponde às vértebras lombares, de L1 a L5, a malha é tecida com uma densidade muito maior e com polímeros de alta rigidez. Essa zona atua como uma barreira arquitetônica, empurrando a sua lombar suavemente para a posição de lordose natural, sem a necessidade de almofadas volumosas de espuma.
À medida que a tela sobe em direção às omoplatas, a trama se torna gradualmente mais aberta e flexível, permitindo a micromobilidade dos seus ombros. É uma obra-prima da engenharia mecânica invisível a olho nu. Outro fator crítico que raramente é discutido é a degradação dos materiais sob força contínua. Toda espuma, por mais avançada que seja, sofre de um processo chamado de fadiga de compressão. A cada dia que você senta, as células microscópicas de ar dentro da espuma são esmagadas e, eventualmente, elas se rompem. Depois de 1 ou 2 anos de uso, aquele encosto de espuma espessa desenvolve crateras imperceptíveis. Ele perde a resiliência e deixa de empurrar a sua coluna para a posição correta. Você acha que a cadeira ainda está boa porque ela parece intacta por fora, mas a integridade estrutural dela já colapsou. A cadeira se moldou à sua má postura. A malha elastomérica de engenharia, por outro lado, possui uma memória elástica fenomenal. Os fios de nylon e poliéster infundidos com elastômeros são testados em laboratório para suportar dezenas de milhares de ciclos de alongamento sem perder o coeficiente de retorno. Isso significa que a tensão que suporta sua coluna no primeiro dia de uso será praticamente idêntica à tensão que a suportará no 5º ou no 10º ano. O suporte lombar não desaparece, ele não afunda e não cria vícios posturais. É uma durabilidade biomecânica que a espuma jamais conseguirá igualar. O protocolo de ergonomia ocupacional, conhecido como NR17, exige que os assentos e encostos não apenas suportem o trabalhador, mas que não restringam a circulação sanguínea. A tela Me é a aplicação mais pura dessa diretriz. Ao eliminar os picos de compressão muscular, os capilares sanguíneos das suas costas permanecem abertos. O fluxo contínuo de oxigênio e nutrientes para os músculos paravertebrais impede os espasmos e contraturas que causam as famosas dores no fim do expediente. Aquela sensação de peso nos ombros e queimação na base das costas ao se levantar não é cansaço. É o resultado de tecidos musculares que passaram horas sendo esmagados contra superfícies não responsivas e sendo cozidos no próprio calor. Escolher uma cadeira ergonômica não é uma decisão sobre móveis de escritório. É um investimento direto na preservação da sua saúde músculo-esquelética. Quando você compreende a ciência térmica e a distribuição de força tensional, percebe que o encosto não está ali para ser apenas macio. Ele é uma órtese passiva, um equipamento de proteção individual que trabalha em conjunto com a gravidade para manter os seus discos intervertebrais hidratados e alinhados. O poder da tela Me não está apenas nos furos que permitem a passagem do ar, mas na física exata da sua resistência elástica. A dor crônica na coluna não é um efeito colateral normal de envelhecer ou de trabalhar em frente a um computador. É uma falha de engenharia no ambiente que você construiu ao seu redor. Ao substituir o isolamento térmico e o colapso estrutural da espuma pela suspensão inteligente e dissipação de calor de uma malha elastomérica bem projetada, você retoma o controle sobre o seu bem-estar físico. Seu corpo foi projetado para estar em movimento, e a cadeira perfeita não é aquela que te aprisiona em uma posição fixa, mas sim aquela que se move, respira e se adapta dinamicamente a você, a cada micromovimento, a cada respiração, mantendo a temperatura exata e a postura inabalável.